Olá pessoal, então a aula de hoje é sobre contas a pagar e a receber, onde abordaremos as questões operacionais que envolvem essa atividade e também quais que são as relações que elas têm de nível estratégico e também tático. É importante que todos deem uma revisada no conteúdo anterior da Administração Financeira 1, onde aborda sobre balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, porque tem impacto direto com essas questões que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Tá? Então, só recapitulando a questão dos níveis organizacionais, todas as empresas têm basicamente três níveis. Tá? O nível estratégico, onde atua o diretor da empresa, os sócios da empresa, né, o comando maior da empresa. O nível tático, que é a gerência, os coordenadores de setor. E o nível operacional são as pessoas que efetivamente realizam a operação da empresa. Tá? E aí, qual que é a relação, né, que um setor, por exemplo, a atividade de contas a pagar e a receber, tem em relação a esses níveis operacionais? Quando a gente fala contas a pagar e a receber, a gente está falando de nível operacional. Se a gente puxar uma pessoa, por exemplo, relacionar uma pessoa que trabalha pagando conta e recebendo contas, ela está atuando em nível operacional, na operação da empresa. Só que essas contas a pagar e a receber, elas se desdobram em diversas outras ferramentas ou diversos outros informativos que são necessários para a equipe tática e a equipe estratégica. Então, é de suma importância que esse nível operacional de contas a pagar e a receber, né, o controle ou a efetivação dessa operação, seja efetuada o mais fiel possível, porque ela se desdobra em diversas outras análises que podem impactar até na vida da empresa, né, na sobrevivência da empresa. Então, é de fato das atividades mais importantes aí dentro de uma empresa. Qual que seria o conceito, né, de contas a pagar e contas a receber? A gente sabe que contas são, né, são coisas que se a gente falar da nossa vida pessoal, por exemplo, quais que as contas a pagar que a gente tem? A gente tem conta do telefone, tem lá conta da TV, conta da internet, né, conta de luz, do aluguel e por aí vai, né? Contas a receber, quando a gente fala na pessoa, na nossa pessoa, assim, pessoa física, pode se referir ao nosso salário, né? A gente tem aquela conta que a gente recebe todo mês e desse recebimento a gente pega e faz os nossos pagamentos mensais, né? Enfim, no âmbito da empresa, quando a gente fala contas a pagar, representa todos os compromissos e obrigações que essa empresa tem, né? Ou que essa empresa assume. Seja lá os fornecedores, os funcionários, tributos, financiamentos, né? Todas as contas que essa empresa tem a pagar é considerado, né, é encaixado aqui como contas a pagar, né, todos os compromissos e obrigações financeiras. Do outro lado, contas a receber são todas as entradas previstas que essa empresa possa ter, né, tudo aquilo que a empresa planeja receber baseado numa venda que ela fez, né, para algum cliente, enfim, então, é, retratando esses conceitos com o slide anterior dos níveis estratégicos, a gente pode dizer que é um controle essencial para qualquer tipo de negócio, né? Seja do setor que for, é o start inicial aí para se desenrolar em diversas outras análises de extrema importância para manter a sobrevivência da empresa. Aqui alguns níveis, eu costumo chamar de níveis e controles relacionados que a gente tem com contas a pagar e a receber. O primeiro deles é o famoso lá o diário de caixa, o controle de caixa, o livro caixa, né? Às vezes cada autor fala de um jeito diferente, mas é basicamente o que entra, o que sai no dia a dia da empresa, né? Então, o que entra, o que sai, qual o saldo que fica. O fluxo de caixa, que é um trabalho já projetando cenários futuros, o que eu tenho para receber e a pagar na semana que vem, ou no mês que vem, ou no semestre que vem. Em cima desse fluxo de caixa, é possível realizar análises, né, desse fluxo
para identificar padrões ou até verificar se essa empresa vai ter condições de honrar as suas obrigações futuras, né? Se ela vai ter dinheiro lá no dia 20 de agosto para pagar as contas, né? Então, essas análises são muito importantes e são baseadas num fluxo de caixa que também contém informações de um diário de caixa, né? Pode ver que eu frisei que a palavra caixa, caixa, caixa. Quando fala caixa, a gente está falando em dinheiro. A liquidez, digamos, o recurso extremamente líquido que a empresa tem, que é basicamente o dinheiro, né? Então, quando a gente fala caixa, é dinheiro, recurso monetário. E por fim, né, que aqui é uma questão também tática, né? Pode ver que a gente começou falando de questões operacionais, né? Fluxo de caixa já entra alguma questão tática de análise, a análise de fluxo de caixa é partindo de uma questão estratégica, né? E agora a gente fala em relações do fluxo de caixa, do demonstrativo de resultado e do balanço patrimonial, já abordando a questão do regime de caixa e competência. Você pode ver então que um simples fato de contas a pagar e receber se desdobra em diversas outras análises que são de extrema importância para qualquer tipo de negócio. Então, falando no diário de caixa, né, o controle de caixa, é o registro de todas as entradas e saídas de dinheiro, né, e a apuração do saldo que resultou daquelas entradas e saídas. Aqui eu coloquei um exemplo numa planilha que eu fiz no Excel, até essa planilha vai estar anexada também no portal para vocês visualizarem. Eu criei aqui um diário de caixa básico, né, um livro de caixa, algumas empresas chamam de caixinha, que é o entra e sai de recursos ali na gaveta da empresa, né, vamos falar assim. Fiz um exemplo aqui do dia 1º, onde tem a descrição de qual foi a atividade, qual foi o método que foi pago ou recebido, se foi entrada ou saída, e embaixo, né, os totais e o saldo que me gerou isso aqui. Então, por exemplo, aqui teve um pagamento, né, que foi uma saída de R$200 em dinheiro, um recebimento em cheque de 400, um pagamento de 100 da energia, recebimento de cliente de 200, me gerando um total de entrada de 600 e um total de saída de 300. Então isso me gera um saldo positivo desse dia de R$300. Aí eu vou ver aqui no meu saldo do dia seguinte, dá 350. Opa, mas se a diferença é 300, onde está esse 50 aqui? Da onde que veio? Aí eu posso verificar no meu saldo do dia anterior. Então, ontem, no caso, no dia anterior, ao dia 1º, o saldo, né, que obteve o dia foi de R$50. Então, esses R$50 do saldo anterior vai somar com o meu saldo de hoje. Então, no meu próximo dia, digamos no dia 2, eu vou iniciar meu saldo do dia anterior com 350, vou ter as minhas operações de entrada e saída durante o dia, e assim vou finalizar mais um dia. Então, esse é o famoso diário de caixa, né? O controle de caixa, o caixa diário, o livro caixa, né? Tem vários nomes para isso. É muito importante ter esse controle, pois é dele que vai sair todos, né, as entradas e saídas que efetivamente aconteceram na empresa, né? A gente não está falando de projeções aqui, está falando que de fato aconteceu. Esse saldo aqui do dia seguinte, digamos que eu tenho na minha gaveta sobrando lá, é R$350. Então é o que de fato aconteceu. Diferente de um fluxo de caixa, por exemplo, que a gente trabalha questões que vêm acontecendo, digamos, se eu estou no mês de julho, o mês de julho termina, esse mês eu começo o mês de agosto, o julho ele já passou também pelo livro de caixa, ele já é realizado. Mas o que eu utilizo nesse instrumento é verificar a projeção futura desses entradas e saídas. Não o que está acontecendo, né, no meu dia a dia, o que está entrando e saindo no meu dia a dia. Eu quero saber que daqui a 50 dias, o que vai ter de previsão de entrar e previsão de sair. Isso me dá um panorama que eu posso criar ações de tentar resolver alguma deficiência que eu tenha. Por exemplo, se no dia, supomos lá no mês de setembro, eu estou prevendo a receber 500, mas a minha projeção de gasto é de 1.000. Eu tenho um saldo negativo de 500. O que eu vou fazer para chegar lá em setembro e estar resolvido esse problema? Então, o fluxo de caixa, ele te possibilita essa análise, né? Ele é um instrumento de gestão que projeta períodos futuros e te auxilia, né, a verificar como que vai estar a saúde financeira, como vai estar a tua liquidez, teu potencial de pagamento em meses futuros.
Isso me auxilia a criar, por exemplo, metas de venda, né? Programas de redução de custos. Né? Se a gente pegar o exemplo de setembro, assim, em setembro eu estou com projeção de saldo negativo de R$ 500. Quais as ações que eu posso fazer hoje para me chegar em setembro e não ter esse problema? Vou criar metas de venda diferentes, né? Criar alguns planos de propaganda, de marketing diferentes para tentar abordar novos clientes e subir o meu faturamento. Posso criar programas ou metas de redução de custos, né? Programas de redução de conta de energia, de telefone. Né? E tudo isso eu vou conseguindo enxergar no meu fluxo, até que eu consiga ter um panorama positivo, né? E trabalhar para que esse panorama seja de fato efetivado. Então aqui uma imagem que eu coloco. Esses meses aqui que estão mais fortes são os meses que já aconteceu. Nesse momento, por exemplo, a gente está no mês de agosto, aqui até de 2016, não tem problema. Digamos que aqui ele está mostrando o mês de agosto. Para frente, né, tá acontecendo aqui o setembro, mas eu tenho aqui fraquinho os meses futuros, que é o que está projetado, né? Eu tenho previsão de venda disso aqui, desses verdinhos aqui, e tenho previsão de gastos desses vermelhinhos aqui. E essa barrinha aqui em cima, essa média móvel aqui, é a projeção do meu saldo, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui, olhasse o mês de novembro, e o meu saldo tivesse abaixo de zero, digamos um saldo negativo, eu digo, opa, eu teria que trabalhar ações para desenvolver uma maior média de venda aqui, para esse meu saldo em novembro não chegar negativo. Por chegar negativo, e eu não tiver o recurso para me aportar, por exemplo, um recurso pessoal para me aportar na minha empresa, eu vou ter que buscar recursos de terceiros, lá, empréstimos bancários, né? Financiamentos e por aí vai. Então, o fluxo de caixa ele é extremamente importante para projetar, né, períodos futuros, né, e verificar como que vai estar a saúde da empresa em num determinado período futuro. Eu tenho aqui um exemplo de uma planilha que também vai estar disponibilizada para vocês. É uma planilha de fluxo de caixa simplificado, onde temos os meses, né? Nesse caso janeiro, fevereiro, tenho do ano todo. Tenho as entradas, que eu vou projetando as entradas, né? De venda de produtos ou prestação de serviços, ela é totalmente editável, tá? E tenho a projeção das minhas saídas. Digamos que eu estou aqui no mês de julho. Eu já tenho todas as minhas meu controle projetado, já tem todas as parcelas que eu tenho a receber dos clientes, tenho todas as minhas contas fixas, né, mensais já projetadas, tenho uma projeção do que eu vou gastar com fornecedores, e eu verifico que no mês de outubro está faltando lá R$ 1.000. Né? Que ações que eu vou fazer hoje, em julho, hoje, para que eu chegue no mês de outubro e não me falte esse recurso que está me mostrando meu fluxo de caixa projetado. Então, essa é a principal função do fluxo de caixa. O que eu vou fazer hoje para resolver um problema que eu estou enxergando no futuro? Tá? E dentro desse controle de fluxo de caixa, surgem algumas análises, né, que nos auxiliam a tentar uma abordagem mais eficiente na relação de ter o recurso para pagar as contas, né, com mais eficiência. Vou citar três aqui, que são os bastante utilizados. Um deles é o prazo médio de pagamento, né, o PMP, que é o tempo em dias que a empresa leva para pagar um produto adquirido. Digamos, né, qual que é a média de prazo de todos os fornecedores, se é 30 dias, se é 60 dias, se é 40 dias. Né? O prazo médio de recebimento, que é o tempo médio em dias que eu levo para receber do meu cliente. Né? Normalmente a gente vê que os clientes preferem pagar parcelado, né? E as empresas proporcionam esse recebimento parcelado. Então esse parcelamento ele impacta no teu prazo médio de recebimento. Então vai ser uma média de todos os teus clientes que tem para receber. Qual que é a média em dias que tu vai receber todos esses pagamentos? Vai ser tantos dias. E o capital de giro
é o valor que eu preciso, o valor financeiro, que eu preciso para manter a minha empresa funcionando, né? Qual que é o recurso que eu preciso para manter ela funcionando? Então, esses três indicadores, eles estão interligados e são de extrema importância para a liquidez da empresa. Então, a gente pode concluir que a diferença entre o prazo médio de pagamento, quando é maior que o prazo médio de recebimento, deve ser mantido como capital de giro da empresa. Então, a diferença, por exemplo, se eu tenho um prazo médio de pagamento dos fornecedores de, digamos, de 60 dias, e o prazo médio de recebimento é de 70 dias, notem que eu tenho 10 dias que eu vou ter que suprir com o dinheiro da empresa, com o capital de giro da empresa. E esse dinheiro ele tem que surgir de algum lugar. Ou é um recurso que a empresa já tem estocado, digamos, como precaução para capital de giro, ou vai ter que abordar, né, linhas de crédito empresarial para segurar, digamos, segurar as pontas nesses 10 dias até ele conseguir receber todos os clientes, né, esses 10 dias. Eu vou deixar, como não é o foco da disciplina, essa questão estratégica de prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, eu vou deixar alguns vídeos de apoio que abordam sobre esse tema, porque é muito importante saber a relação que esses prazos têm, né, que vem lá do quanto seu pagar e receber. Então é muito importante conhecer esse tipo de análise aqui. Então vai ficar também como um vídeo de apoio para vocês aí estudarem sobre isso. Um exemplo, né, do que eu falei agora, por exemplo, a empresa realiza uma compra com um fornecedor de R$ 600, né, um fornecedor qualquer aí, para comprar, digamos, produtos para revender. Vou pegar o exemplo de uma empresa que vende calça. Tá? A empresa comprou R$ 600 em calça e parcela essa compra em 2 vezes. Tá? Então a gente pega aqui a nossa planilha de fluxo de caixa, bem sintética, né, mas similar àquela que eu mostrei para vocês. Esse pagamento em 2 vezes os 300 vai ser uma saída no mês de agosto, no mês que vem, de 300, e uma saída em setembro de 300. Aqui eu estou falando que a gente está em julho, tá? Eu estou no mês de julho. Eu já estou projetando para frente, porque é 2 vezes, eu vou pagar o próximo mês e o próximo mês. Então, saída de 300 vai ser uma vez, saída de 300 vai ser a minha segunda parcela e eu quito esse fornecedor. Ao mesmo tempo, né, no mês de julho ainda, ele realiza uma venda para um cliente de R$ 1.000, né, vende R$ 1.000 em calça, parcelado em 4 vezes. Então, 4 vezes de 250 vai ser as nossas entradas. Então, 250 em agosto, 250 em setembro, 250 em outubro e 250 em novembro. O que o fluxo de caixa me auxilia aqui? Lembrando sempre que eu estou em julho, tá? Eu não estou em agosto ainda, estou em julho. Aí o gestor lá, o administrador financeiro, olha o mês de agosto, percebe que tem uma parcela para entrada de 250 por causa da venda e percebe que tem uma saída de R$ 300 do pagamento do fornecedor. Isso gerou um saldo de menos 50. Isso não aconteceu ainda, ele é projetado. Né? E se esse cenário não se mudar, em setembro vai ter a mesma entrada de 250 e a mesma saída de 300, acumulando meu saldo negativo em R$ 100, né? Que é os 50 do mês de agosto mais os 50 de setembro. A questão da análise aqui é o que eu vou fazer aqui em agosto e em setembro para mim tentar elevar essas entradas aqui e reverter esse saldo negativo em positivo. Ou que linhas de crédito eu vou, né, buscar, ou eu vou aportar no meu próprio bolso, para mim suprir esses 50 aqui no mês de agosto e suprir esses 100 aqui no mês de setembro, até que lá em outubro eu consiga reverter o negativo e começar a virar positivo no meu saldo. Então essa é a análise do fluxo de caixa, eu verificar quais os meses que eu tenho negativo e criar ações para reverter isso aí e honrar os meus compromissos, né? Porque se eu tenho um saldo de 50 negativo aqui, esse fornecedor aqui eu não vou conseguir pagar todo, né? Vou pagar só 250, vou ficar devendo 50 para ele. E aí se eu preciso comprar, por exemplo, dele no próximo mês, ele não vai me vender porque eu estou inadimplente. Né? Então são tudo questões que dependem tudo numa análise financeira. Né? Então é muito importante esse tipo de análise aqui. E agora a relação
que tem o meu fluxo de caixa, né, meu contas a pagar e receber do dia e projetado, com o meu demonstrativo de resultado, que vocês já estudaram, e com o meu balanço patrimonial, que vocês já estudaram. Que aqui que a gente vai tirar a essência do regime de caixa e regime de competência. Isso é muito importante também saber as relações desses demonstrativos e saber onde vai cada informação, né? Aqui eu fiz um esqueminha que eu acredito que esteja interessante para vocês entenderem. Pegando o mesmo exemplo lá daquele exemplo que eu abordei agora nos slides anteriores. Realizou uma compra com o fornecedor, lá, digamos que é a compra de calça. Quando ele realiza essa compra do fornecedor, esse produto, né, o valor do produto, naqueles R$ 600, ele vai ser alocado no meu balanço patrimonial, né, no meu ativo circulante na conta estoques. Ele é um investimento, né? Por enquanto ele é um investimento, está alocado no meu ativo. Ao mesmo tempo que essas calças, digamos, que esse produto que eu comprei vai para o estoque, as parcelas que eu estou firmando o compromisso, né, minha obrigação de pagar o fornecedor, né, as parcelas são alocadas no meu fluxo de caixa, como a gente viu lá no slide anterior. Então, os R$ 600 na totalidade vai para o estoque, como um ativo circulante, e as parcelas, duas parcelas de R$ 300, entram no meu fluxo de caixa, impactam no meu fluxo de caixa. Aí quando eu realizo uma venda para o meu cliente, então ele realizou a venda do cliente, tá, das calças, a entrada de caixa, as parcelas lá que eu fiz em 4 vezes, vai entrar no meu fluxo de caixa, tá? Mas o total da venda, aqui que é a diferença do regime de caixa e competência. O total da venda, os R$ 1.000 que eu vendi, ele vai entrar na totalidade do meu demonstrativo do mês. No mês que eu executei, né? No caso, foi agosto, se foi julho, se foi, enfim. Então, aqui que é a diferença do caixa e competência. Regime de caixa vai ser as parcelas que impactam o meu caixa mês a mês. E competência é o mês que aconteceu toda aquela venda, né? Por exemplo, no mês de agosto, vai entrar, se eu realizei, por exemplo, essa venda no mês de agosto, a parcela vai entrar, uma parcela no mês de agosto, é 250, mas os R$ 1.000 vai entrar todo no mês de agosto no meu demonstrativo. Então, competência é o que acontece no mês somando todos os valores. E o caixa, regime de caixa, é o que me impacta no fluxo de caixa, baseado, digamos, nas parcelas, né? E aí o meu custo do demonstrativo não vai ser o meu valor de fornecedor, né? Porque eu não vendo, eu não vendi todas aquelas calças, digamos, né? Por exemplo. Eu vendi uma parte. Então, quando eu tiro do meu estoque, aí essa partezinha que eu tirei do estoque, eu vejo quanto que me custou aquilo, e aí entra como custo no meu demonstrativo de resultado. Agora eu vou fazer um exemplo que talvez fique mais claro de entender. Pegando o mesmo exemplo aqui, tá? Uma empresa realiza uma compra com o fornecedor de R$ 600, a mesma questão, parcela em 2 vezes. Ao mesmo tempo realiza uma venda para um cliente no total de R$ 1.000, parcela em 4 vezes. E o custo do produto é 30% do valor da venda, que é uma questão só para a gente fechar os dois informativos. Tá? O meu regime de caixa vai aparecer as parcelas lá. Tá? Vai estar lá os 250, 250, 250, e a saída vai estar os 300, 300, 300. Tá? Portanto, meu saldo. Então, em agosto, eu tenho aqui um caixa negativo de R$ 50. Digamos, vamos fazer o seguinte, digamos que essa questão que aconteceu em agosto, tá? Eu paguei a primeira parcela e recebi a primeira parcela também em agosto. Vou mudar um pouco a questão aqui. Então, no mês de agosto, meu caixa ficou negativo em 50. Faltou 50 pila aqui para mim honrar meus compromissos totais. Isso falando em regime de caixa. Só que, falando em regime de competência, o meu demonstrativo de agosto, ele vai me apontar como receita líquida todos os R$ 1.000, toda a minha venda que eu fiz, o total da venda de R$ 1.000 para o cliente. O demonstrativo de resultado ele não está
não está se interessando, não está se importando com as parcelas. Ele quer saber da nota toda, da nota cheia. Então, minha receita líquida, minha receita total do mês de agosto, vai ser todos os meus todo o meu mil real, todos os meus R$ 1.000. Então, receita líquida R$ 1.000. O custo do produto aqui não vai ser os R$ 600, né? Vai ser o que saiu do ativo, a partezinha do ativo, no caso, o custo aqui é 30% do valor à venda, então R$ 300, custo do produto. Isso me gerou um lucro de R$ 700, né? Lembrando que eu tenho ainda estoque para vender, né? Então, esse estoque que vai vender vai me gerar outras vendas futuramente, mas agora está acontecendo isso. Então, R$ 1.000 que eu vendi da nota cheia, menos os R$ 300 de custo que eu tirei do meu estoque, né? Um pouco do estoque ficou ainda lá, estocado, mas eu tirei 300, me gerou um lucro de 700. Agora que vem a grande questão, o grande nó aí na cabeça dos gestores financeiros. É o quê? Uma empresa que tem lucro de 700, tá aqui, ó. Uma empresa que apresenta lucro, ótimo, uma empresa, né, tá vendendo, o custo tá baixo, né, da receita, tá gerando um lucro. Claro que eu não coloquei despesas, mas só para sintetizar e para exemplificar, né? Mas ao mesmo tempo, ela não tem dinheiro para pagar as contas no mês. Qual que seria, né, o, o ponto-chave de análise dessa questão para resolver esse problema ou para fazer né, um diagnóstico aí para identificar qual que é o problema? Isso é muito comum acontecer. Empresas que dão lucro e ao mesmo tempo não têm dinheiro para pagar as contas. Qual que poderia ser um problema, né, um dos problemas? O prazo médio de pagamento ser menor que o recebimento, que é o que aconteceu aqui, né? Porque esse lucro de 700 está todo para frente aqui, né? Ele está lá na frente, então o empresário está às vezes botando dinheiro do bolso dele e a gente vai escutar aquela conversa, não consigo ver dinheiro, não consigo ver dinheiro, a minha empresa não dá dinheiro. Vai fazer o DR, está dando lucro, mas saldo negativo, saldo negativo. Então, um dos problemas é esse, né? Prazo médio de pagamento menor que o de recebimento. E outro problema, né, que até eu não exemplifiquei aqui, mas vale ressaltar também, que é estoque, né? Às vezes a empresa tem um montante muito alto de estoque, estocado. Então todo o lucro da empresa ele está estocado na empresa, ele está com um ativo lá circulante elevado. Então são dois pontos que são sempre muito importantes de verificar, que é a questão do prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento, ver como que estão essas parcelas futuras. A gente pode ver isso projetando isso numa planilha, né, ver o que tem para pagar e receber futuramente. E o outro é fazer um balanço de estoque, verificar quanto de estoque eu tenho numa empresa, se esse valor, né, se esse volume financeiro ali tem um grande impacto ou não. Né? Mas para vocês perceberem como né, até, né, interessante, né, a empresa ter lucro e ao mesmo tempo ter caixa negativo. E acontece, é uma das coisas que mais acontece. Então fica uma dica para vocês aí que um simples controle de contas a pagar e receber se desenrola em diversas outras análises de alto impacto que prejudicam, né, ou até impacto na própria sobrevivência da empresa. Então, para concluir, né, a gente já viu, já falando todos os slides, que contas a pagar e receber são de extrema importância e eles acabam se desdobrando em diversas outras análises. Muita atenção nos prazos médios, né, o PMP e o PMR. Também já dá para incluir aqui a questão dos estoques, volume de estoques. Né, e atenção na questão do regime de caixa e competência. Né, a questão do o que está dando no demonstrativo e o que está dando no meu fluxo de caixa. Né, se eu estou tendo lucro e se eu estou tendo saldo negativo, né, que é um problema que é, digamos, facilmente resolvido. Né? Ele não é muito fácil de identificar, mas ele é facilmente resolvido com ações né, de recebimento e pagamento e renegociação. E outro pode, por exemplo, a empresa não está dando lucro, está dando prejuízo. Né?
que é um problema já um pouco mais difícil de ser resolvido, mas é importante ver o problema, né? Quando a gente enxerga o problema, a gente tem o potencial de resolver esse problema. Costumo dizer que a empresa sempre tem um problema, né? Sempre vai ter um problema. Então, a função do gestor, do administrador, do assistente é sempre estar procurando esse problema, né? É normal, isso é normal. Os problemas existem, surgem toda hora, então é normal a empresa ter sempre um problema. Quando não existe um problema, esse problema normalmente é tu. Então é uma coisa que é bem interessante de a gente prestar bastante atenção, porque problemas são comuns, né? Quando a gente não enxerga o problema, o problema é eu, né? Porque eu não estou fazendo análise direito, eu não estou conseguindo enxergar o problema. Então, fica essas dicas de hoje, na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar postando as planilhas de apoio, também vídeos de apoio para abordar outras questões que não, né, não são um viés com ênfase nesse componente, mas são de extrema importância para fechar o cerco aí de conhecimento em relação a isso. E eu estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço e até mais.